Bem, voltamos para mais uma videoaula e hoje nós falaremos sobre Present Perfect and Present Perfect Continuous. No final dessa aula a gente vai fazer uma atividade que, para quem tem a apostila 500, está na página 48 e quem tem a apostila 1000 está na página 47. Vamos lá então entender como é que eu faço, como é que eu monto essa conjugação, a estrutura dela. O Present Perfect eu monto ela usando o verbo have ou o verbo has, tudo vai depender da pessoa, né? Todos sabem que o verbo have, o verbo ter, na terceira pessoa do singular, he, she e it, o verbo vai para o plural, ou seja, de have ele vira has, né? E eu uso também o verbo com final ed, que é o passado particípio, né? Ou o verbo da terceira coluna. Eu digo terceira coluna porque, olhando na internet ou no final de um dicionário, né, onde tem a lista de verbos irregulares, a primeira coluna é o verbo, né, no infinitivo, a segunda coluna é o verbo no passado e a terceira é o verbo no particípio. O verbo no particípio é o pensado, falado, corrido, chorado, comido, bebido, né, essa é a conjugação do particípio. O que acontece com o verbo regular? Ele recebe ed no passado. E o bom do verbo regular é que com o ed ele é passado e também particípio. Ou seja, walked pode ser caminhei como caminhado, né? Closed pode ser fechei quanto fechado, né? Essa é a vantagem do verbo regular. Recebeu ed, ele é passado ou particípio. Já o irregular já não funciona dessa forma. Né, como o verbo to be, por exemplo, né, que é o presente é am, is ou are, no passado vira was and were, e no particípio é been. O verbo do, to do, que é do, did e done. O go, went, gone. Né? Então, esses são os verbos irregulares que a gente precisa, de certa forma, aprendê-los, certo? Então, assim, basicamente, a estrutura do present perfect, né? No português seria eu tenho falado, eu tenho estudado, eu tenho ido, eu tenho comido, eu tenho dormido. Né? Esse é o presente perfeito, present perfect. Já o present perfect continuous, né, eu tenho aí o ing. Né? O present perfect é uma ação que ela já acabou, ou talvez ainda não, mas eu tenho a sensação de passado nela, que ela já foi completada, né? Muitas vezes eu não informo na oração isso, né? Porque quando eu informo na oração eu uso o passado, né? I ate an orange yesterday. Eu comi uma laranja ontem, né? E o present perfect geralmente não está ali explícito na oração que ele já acabou. Então, por isso que eu uso o present perfect, muito mais do que eu uso no português. Né? Agora, o present perfect continuous, não. Eu tenho certeza que essa ação ela ainda não acabou, ela continua. E a estrutura dela vai ser sempre dessa forma. Eu vou usar o verbo have, né, que também no presente na terceira pessoa do presente vai virar has, né? Eu vou usar o been, sempre vou usar o verbo to be no particípio, né, que é o sido ou estado, e mais o verbo, né, no gerúndio com ing. Né? Então, se eu fosse tentar traduzir um pouco para o português essa conjugação, né, ficaria eu tenho estado estudando, né? Ou seja, não uso isso no português, né, mas essa sensação que dá nesta conjugação é de que a ação ela começou num determinado momento do passado, né, e ela ainda é continuada, ok? Vamos adiante então, que eu tenho aqui, né, uma comparação, né, usando a mesma ação, né? O primeiro eu tenho aqui no present perfect, ou seja, I've written the politics essay, ou seja, é uma ação que ela já está finalizada, né? Eu tenho escrito. Agora na de baixo eu tenho o quê? I've been writing the politics essay, ou seja, eu tenho estado escrevendo, né? Ou seja, a ação ela ainda continua, ela não acabou, diferentemente da parte de cima, né, que eu tenho a sensação já de que já está finalizada. Eu tenho aqui outro exemplo que diz assim: I've thought about buying a laptop. Ou seja, eu tenho pensado, né, em comprar um laptop. Né? Ou aqui eu tenho, né, eu não estou mais pensando sobre isso. Né? Eu tenho pensado.
né, já estou usando o verbo, né, no passado particípio, ou seja, passado, isso já acabou de certa forma. O segundo exemplo eu tenho I've been thinking about buying a new laptop for a while, né? But I haven't decided which one to get. Ou seja, eu tenho estado pensando em comprar um novo laptop, né? Mas eu ainda não decidi, né, qual comprar. Ou seja, aqui está claro para mim que eu tenho estado pensando, eu ainda estou pensando, eu não finalizei, né, esse pensamento, né? Então, eu vou usar o Present Perfect Continuous para algo que eu comecei no passado, né, e que ainda faço. Né? O presente contínuo é algo que eu estou fazendo no momento, o passado contínuo é algo que eu estava fazendo enquanto eu fazia alguma outra coisa, né? Mas o Present Perfect Continuous é algo que eu comecei no passado, ainda faço isso neste momento, certo? Vamos adiante. Eu tenho aqui exceções, né? Sometimes we can use. Veja bem, algumas vezes eu posso usar ambos, né? Para dar a mesma informação. Veja bem, I've lived here for 20 years. I've been living here for 20 years. Ou seja, eu tenho morado aqui por 20 anos, eu tenho estado morando, né, aqui por 20 anos. Por quê? Porque eu ainda moro no lugar. Né? Então eu posso usar tanto um quanto o outro, né? Tanto o present perfect como o present perfect continuous. Por quê? Porque uma eu digo que eu tenho morado aqui por 20 anos, a outra tá claro que eu ainda moro aqui. Eu me mudei para cá 20 anos atrás, né? Mas ainda moro neste lugar, certo? Vamos adiante. Nós temos alguns verbos que a gente não coloca no ING, tá? Não vai no ING, como temos... bem, aqui eu tenho o que está explicando aqui. Isso aqui eu peguei do site da Universidade de Cambridge, tá? Né? Quando eu falo de processo mental, tá? Ou verbos de senso, veja bem, eu não tenho, né, a forma contínua, ING, do verbo conhecer, do verbo gostar, do verbo entender, do verbo acreditar, né? Que não tem como eu falar que eu estou gostando de alguma coisa. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Né? No português a gente usa, estou gostando, né? Agora de pizza, que eu não gostava, agora eu estou gostando. Não. Se você analisar, ou você gosta, ou você não gosta. Né? O verbo love, a mesma coisa. Ou eu amo, ou eu não amo. Né? E aqui o conhecer, não tem como eu estar conhecendo uma pessoa, eu conheci ela já, né, ou eu não conheci. Né? Então, esses verbos aqui, né, de processo mental, verbos de senso, eles não têm a forma ING. Tá? Aqui eu tenho exemplos como know, like, understand, o believe. Né? Então, não existe knowing. Eu estou falando de formalidade, tá? Gramaticalmente correto, não que não seja feito, ok? Então, assim, a gente também não usa, né, para hear, smell, taste, ou seja, ouvir, sentindo cheiro, né, ou o sabor, né, tipo, eu tenho exemplo aqui, por exemplo, have you been hearing the news? Não, né, ou eu escuto ou eu não escuto. Ou seja, esses verbos aqui, eles não têm a forma ING, certo? Eu tenho mais aqui, mais alguns verbos também, que eles são chamados verbos estáticos, tá? Então, como eu falei do hear, do taste, né, do smell, see, que são verbos de sentidos, né? I'm hearing a strange noise. Ok, eu posso usar o hearing, porque eu estou ouvindo. Agora, eu tenho estado ouvindo, isso não faz sentido, ok? Não no inglês, ok? Os verbos que indicam atividade mental, como eu falei, de know, believe, think, o understand, né? Recognize, o remember, o forget, o mean, ou seja, eu uso, né, alguns deles no ING quando eu falo de presente contínuos, mas eu não posso usar para falar de present perfect continuous, ok? Também tem os verbos que expressam opinião, sentimento ou desejo, como want, prefer, need, appreciate, like, dislike, love, hate.
né? Esses e alguns outros ali, esses verbos também não têm a forma dele no ing quando se trata de present perfect continuous. Bem, pessoal, então assim, há basicamente a diferença entre o present perfect e o present perfect continuous o present perfect, eu tenho uma noção de que a ação já tem acabado. Ela começou no passado e dá para entender que ela já acabou, certo? Mas o present perfect continuous não. É uma ação que ela começou no passado e ela ainda continua no presente de certeza. Porque o present perfect, muitas vezes, está acontecendo ainda, né? Ou vai acontecer novamente, né? Mas eu não tenho certeza disso. Agora, o present perfect continuous, eu tenho certeza que está acontecendo, porque eu estou usando o ing, né? E a ação, ela está sendo continuada neste momento, certo? Eu tenho agora aqui um pequeno texto, né, falando de mudanças climáticas, né, e como eu sempre digo, a gente vai primeiro para a atividade, para depois voltar para o texto. Eu coloquei os dois aqui na mesma tela, para ficar mais fácil para a gente interagir, né, com o texto. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, então, a primeira questão, que diz assim: de acordo com o parágrafo acima, o texto abaixo, ele vai falar sobre a primeira. Natureza e vida selvagem estão ameaçados pela mudança climática. A segunda diz assim: the seas are rising, os mares estão subindo rapidamente, especialmente no Brasil. A letra C fala: as altas temperaturas, né, irão trazer um mundo melhor para as próximas gerações. A gente já sabe que essa aí não faz sentido nenhum, já está fora, né? A dependência das pessoas da água e terras tem aumentado muito. E a letra E, Earth already, a Terra já tem sofrido com as altas temperaturas, as it does now, como já acontece agora. Beleza. Então, assim, veja bem, o título que eu tenho é Mudança Climática, Ameaças e Impactos. Eu não preciso ler o texto para responder essa questão, né? Porque eu estou falando aqui de ameaça e impacto. Ou seja, a letra A, natureza e a vida selvagens são ameaçadas pela mudança climática. Eu não precisei ler o texto, né? E, né, bobear, nem precisaria ler as opções B, C, D e E, porque a letra A está claramente, mas é claro que eu vou ler, né? Para ter certeza, vai que tem alguma outra uma outra opção aí que seja muito mais provável, né? Então, a letra A é a resposta da primeira. Beleza. Vamos para a próxima. Diz assim: o complemento, né, do verbo depend é survival, children and grandchildren, world, lands and water, world and survival. Ok. Eu tenho aqui então o verbo dizendo que depende de alguma coisa e eu vou procurar no texto. Não preciso ler o texto inteiro, eu vou procurar essa palavra onde ela está e aí sim eu vou voltar um pouquinho, né, para tentar entender. Ou seja, eu já achei aqui que depende está aqui, então eu vou voltar para cá. A mudança climática vai rapidamente alterar lands and waters, ou seja, água e terra. We all depend upon, ou seja, todos nós dependemos. Estamos falando então do que? Lands and water, né? Essas três linhas aqui está falando sobre isso, né? É minha informação principal. Ou seja, qual seria a minha resposta correta aqui? É a letra D, né? Então, o que está dependendo? Depende lands and water. Tá explicadinho aqui no texto, não tem outra opção que caiba nessas três linhas, né? Então aqui estou falando de lands and water, né? We all depend upon for survival. Nós dependemos, né, para sobreviver. Continuando então, temos aqui the blank may, ou seja, nós temos aqui no meio do texto, desse parágrafo, uma gap, né? E nós vamos completar com um
das 5 opções. Primeira opção é if we didn't act now, ou seja, essa opção eu descarto já, porque o texto está falando sobre algo que está acontecendo, aqui está falando de passado, não. If we won't act now, won't, will not, não tem como uma ação futura está falando de agora, eu tenho um now aqui, não combina. If we don't act now, se a gente não agir agora, faz sentido. A letra D, if we aren't acting now, ou seja, se nós não estiver agindo agora, mas não, o texto está falando de algo que tem que ser feito, não faz sentido, né? Está negativo, né? E a letra E é praticamente a letra D, né? Mas está no afirmativo. If we are acting now, se nós estamos agindo agora, só que não, o texto está falando, né, de algo, né, que está sendo ameaçado e tal, né? E que nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa situação. A letra C é a mais provável, né? Que é if we don't act now, se nós não agirmos agora, certo? Então essa é a correta. Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Eu lembro vocês, por favor, né, de não deixar de fazer as atividades, né, tem muita atividade na apostila, você tem a resposta da maioria delas, né, lá no final da apostila tem a resposta, né, na qual você pode estar conferindo, estar corrigindo o que você faz. Eu espero que eu tenha ajudado por hoje sobre as conjugações Present Perfect e Present Perfect Continuous. Um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, galera.